Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rogério Silva e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o sistema de brackets passivo Damon System. Você sabia que com o aparelho Damon System você consegue individualizar a sua colagem para os vários tipos de problemas que nós temos que tratar? Você sabia que num paciente de classe 3, quando você vai fazer o uso de elásticos, é ideal que você faça a inversão das peças anteriores, tanto superiores quanto inferiores, fazendo com que elas fiquem com um torque negativo no superior e positivo no inferior? Você entende isso? Entende o motivo disso? Não? Então me acompanhe. Eu vou mostrar para vocês um tratamento de classe 3. Vou passar pelo caso clínico, o sumário, o planejamento, as prescrições e um passo a passo. Esse paciente apresenta um sorriso sem exposição gengival, com um perfil de classe 3. Do lado direito, ele apresenta aproximadamente 9 milímetros de classe 3. Na foto anterior, ele apresenta aproximadamente 3 milímetros de desvio de linha média. E do lado esquerdo, ele apresenta aproximadamente uns 4 milímetros de classe 3, além da mordida cruzada posterior e anterior. Como sumário, então, masculino de 31 anos, maxila retroída e mandíbula protruída, incisivos superiores vestibularizados e inferiores retroinclinados. Ele é um paciente classe 3 por deficiência maxilar e excesso mandibular, com mordida cruzada anterior e posterior. Para um planejamento convencional, você acredita que seja um tratamento apenas ortodôntico? Não acredito. Acredito que seria ortocirúrgico. Mas e se for com autoligado? O planejamento do autoligado. Então, a instalação do sistema de brackets passivos Damon nos anteriores superiores, nos centrais laterais, com torques negativos, e nos anteriores e inferiores, centrais laterais, com torques positivos. Como protocolo de fios, a gente tem na primeira fase o 0,14, na segunda fase o 14 por 25 e o 18 por 25, e na terceira fase o 17 por 25 de aço e 19 por 25 de aço se necessário. Qual o motivo de inverter as peças? Vamos entender? A real necessidade vem do efeito do uso do elástico, pois, quando o paciente utiliza o elástico, ele acaba projetando os dentes superiores, mesializando a maxila e retroinclinando os dentes inferiores, distalizando a mandíbula. Com isso, os dentes tendem a se posicionar mais vestibularizados no superior e mais retroinclinados nos inferiores, assim adotando uma nova inclinação. Por esse motivo, é necessário o uso do torque negativo superior e positivo inferior para que haja remodelação dentoalveolar, já que no sistema de brackets Damon passivo, eu consigo uma remodelação dentoalveolar onde o meu osso acompanha o meu movimento radicular. Então, neste caso, nós invertemos as peças superiores e inferiores para que elas tenham torques negativo superior e positivo inferior. Após a fase 1, quando entrar com o retangular, acontece um reposicionamento radicular. Sendo assim, o avanço do ponto A e a reposição das inclinações dos elementos anteriores. Isso acontece porque, com o fio retangular, a prescrição vai ser expressa. Então, se nós temos negativo superior, positivo inferior, eu tenho uma vestibularização de raiz e uma retroinclinação de coroa do superior, reposicionando o ponto A mais anterior, e no inferior eu tenho uma lingualização de raiz e uma vestibularização de coroa, fazendo com que eu tenha minha raiz dentro do envelope alveolar da mandíbula. Para o exemplo a seguir, nós vamos utilizar o high torque no superior e o low torque no inferior. Sendo assim, instalando os brackets anteriores invertidos, nós vamos ter menos 20 de torque no superior e mais 11 de torque no inferior. Quando eu chego nos fios retangulares, a leitura do fio pelo slot vai fazer com que eu tenha a movimentação dentoalveolar com a condição de movimentação biológica da estrutura de suporte.
Entender e conhecer as prescrições são fundamentais para usufruir de todo o benefício dos torques incorporados aos sistemas de brackets. Como passo a passo, nós temos a instalação total superior e inferior, os levantes posteriores e iniciamos com o fio 014. Além disso, usamos elásticos cruzados e com vetor de classe 3, com até 120 gramas de força por estarmos no primeiro calibre. Como fase 1, o ideal era se resolver os apinhamentos, as rotações, os problemas sagitais, transversais, o alinhamento e nivelamento. Já na fase 2, é uma fase de resposta dento-alveolar devido aos fios retangulares com a leitura dos torques dos slots. E na fase 3, uma fase de refinamento, se necessário com fios de aço. Depois, estabilização e remoção. Temos, então, o paciente todo instalado com o uso dos elásticos da primeira consulta e o paciente pós o tratamento com a estabilização e a remoção. Aqui está o caso finalizado. Este paciente teve apenas 11 atendimentos e completou todo o tratamento com um período de 19 meses. Tudo isso por conta do bom trabalho no sentido de instalação das peças específicas com a condição de torques negativo superior e positivo inferior, já que se previa o uso de elásticos e o efeito colateral do uso pedia a inversão das peças anteriores. Espero ter ajudado. Essas são as minhas dicas para o tratamento de classe 3 e o entendimento da prescrição. Tenham um bom trabalho. Um abraço.